Olá, está começando o programa A Bíblia. Sou o padre Alisson Parro, mestre em Teologia Bíblica, e vamos juntos embarcar na reflexão da Palavra de Deus. No programa de hoje nós vamos falar como compreender o uso da Bíblia nos diversos campos da reflexão teológica. Claro que todos querem que usar a Bíblia, esse conjunto de livros sagrados que contém a Palavra de Deus para a nossa vida, para alimentar a nossa fé. Isso é importante, tem que ser assim mesmo. Mas uma coisa que nós devemos saber é que cada área da teologia vai usar a Bíblia segundo o seu propósito. E todos esses usos são valiosos, porém não são absolutos. Isso aqui tem que ficar muito bem claro para cada um de nós. Em primeiro lugar, nós temos o uso que a exegese faz. O que é a exegese? A exegese é o estudo do texto, para saber, por exemplo, qual que é o contexto histórico, como que esse texto foi produzido, qual foi o processo de redação. A exegese, por exemplo, a parte das línguas bíblicas, do hebraico, do aramaico, do grego. Então, a finalidade do estudo da exegese é exatamente isso, ver a confiabilidade do texto e, a partir da exegese, se reconhecer aí a teologia do texto, né? Então, aí você tem um teólogo bíblico que, se valendo do trabalho do exegeta, vai realmente fazer teologia bíblica, vendo a relação de um livro com o outro. Porque na Bíblia a gente tem, às vezes, um livro que fala uma coisa e um livro fala uma outra coisa totalmente oposta. E aí você precisa saber como que a gente vai fazer teologia se você tem duas afirmações opostas. Então a teologia bíblica vai nos ajudar a fazer esse processo de uma relação de um livro com o outro. Por isso a gente não pode pegar um versículo da Bíblia, tirar do contexto, absolutizar. Não, a leitura da Bíblia deve ser uma leitura no seu todo, né? No contexto literário, na relação de um livro com o outro. Isso é a leitura que a exegese e a teologia bíblica fazem do texto bíblico. Mas existem outras leituras, a leitura litúrgica. A leitura litúrgica é a liturgia, ela escolhe textos de uma maneira pedagógica para que os fiéis, ao longo de um ciclo litúrgico, de um ano litúrgico, possam crescer na experiência de Jesus Cristo enquanto comunidade. Então, o uso que a liturgia faz tem uma finalidade, o uso que a exegese e teologia fazem tem uma outra finalidade. Ou, por exemplo, quando você vai olhar para a teologia dogmática, que é a reflexão sobre os dogmas, sobre os princípios, sobre os axiomas da fé. Ela vai se valer do texto bíblico também, mas no sentido para desenvolver e ver como que aquilo que a Bíblia diz foi se desenvolvido dentro da afirmação dogmática da igreja. Por exemplo, quando o Concílio de Nicéia, de 325 d.C., fala que creio no Filho, que é a palavra, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Quer dizer, nem tudo aquilo que o dogma diz necessariamente está todo contido na Bíblia, porque a teologia dogmática se vale de outro tipo de reflexão, da dimensão da especulação teológica, sim, também da Bíblia, daquilo que os santos falaram, da vida de fé e tudo mais. Então, cada área da teologia vai usar de uma certa forma, como a moral. A moral talvez vai lá, por exemplo, no texto do bom samaritano, ver que o bom samaritano ajudou o homem caído, vai usar esse texto para falar sobre a importância da compaixão e quais são as implicações morais, éticas, na vida cristã de uma pessoa. O importante é o seguinte, não importa o uso que se faça da Escritura, é possível os outros sentidos, mas os sentidos sempre têm que estar ligados ao primeiro sentido, que é o sentido literal. Então, o exegeta e o teólogo são uma espécie de sentinela que ajuda as outras áreas da teologia a não afirmarem coisas que a própria Bíblia não permite afirmar, ou afirmar certas coisas que estão em contradição com uma palavra presente na Sagrada Escritura. E que bom que todos os teólogos, a todas as áreas, têm buscado exatamente isso na Bíblia, porque aí a gente vai realizar aquilo que o Concílio Vaticano II nos pediu, fazer da Sagrada Escritura a alma da teologia. Nós estamos no meio desse processo e com certeza ainda vamos colher muitos frutos daquilo que o Concílio, lá na década de 60, profetizou e que nós começamos a viver agora nos dias atuais. Foi uma alegria poder falar e refletir sobre o livro sagrado na sua companhia. Que Deus sempre nos guie para termos uma profunda reflexão de sua palavra e que sejamos sempre firmes em seu caminho. Te vejo no próximo programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.